capítulo 15. Mateus, capítulo 15, versículo 29. Amém? Momento solene e importante, ler a palavra do Senhor, porque quando nós lemos a palavra de Deus, é a boca de Deus falando conosco. O mundo despreza as palavras do Senhor. Falsos profetas tentam manipular a palavra de Deus. A religião tenta dar um incrementozinho na palavra de Deus. Mas a igreja de Cristo não, meus irmãos. A igreja de Cristo, ela ouve a palavra de Deus com atenção, porque é a boca de Deus falando conosco. Assim nos diz, Mateus 15, 29. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muitos povo que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos falar, os aleijados são, os coxos andar e os cegos a ver. E glorificava Deus, o Deus de Israel. Jesus, chamando seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram: de onde nos viriam um deserto tantos pães para saciar tal multidão? Jesus disse: quantos pães tens? Eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, dando graça, partiu e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e saciaram, e levantaram-se os que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Louvado seja Deus. Até aí, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus nesta noite, ela fala conosco o milagre da multiplicação dos pães. Jesus, ele estava junto ao mar da Galileia e ele assentou no monte para ensinar. É importante lembrar aos irmãos que Jesus, ele estava ensinando. E quando Jesus ensinava, ele falava das coisas do reino de Deus. E o povo, sabendo que Jesus estava ali, naquele lugar, eles levaram os coxos, aleijados, surdos e mudos, e muitos. E a Bíblia fala, meus irmãos, que Jesus, quando ele estava ali, sentado naquele monte, e a multidão veio até ele, com aqueles homens cegos, aleijados, coxos, mudos, a Bíblia fala que Jesus curou todos eles. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: nesta noite Jesus chegou aqui para curar. Aleluia. Glória a Deus, Jesus aleluia. chegou aqui para libertar. Jesus chegou aqui para abrir os olhos do cego. Jesus chegou aqui para fazer o coxo andar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o mundo está deixando o homem cego, aleijado, coxo e mudo. Glória a Deus. Mas a Bíblia fala que eles foram até Jesus Cristo, aleluia.
O convite da pregação da palavra de Deus nesta noite é para que venham até Jesus Cristo, porque Jesus Cristo está sentado no monte, aleluia. Aleluia, Jesus. Assentado no monte, meus irmãos. Jesus está acima de nós, bendito seja Deus. E Ele está contemplando a necessidade de cada um dos nossos irmãos. Jesus, Ele está acima de nós. Se você está com seu coração triste, Jesus está vendo a tristeza, a angústia do seu coração. Se você está aflito, preocupado com alguma coisa, Jesus está vendo. Porque Jesus, Ele não se iguala à igreja. Ele está acima da igreja, aleluia. Aleluia, Jesus. Olhando para nós, Glória a Deus. cuidando de nós, nos abençoando. Meus irmãos, quando nós entramos na igreja do Senhor, nós temos que ter consciência de uma coisa. Esse lugar que eu estou é um lugar de operação, aleluia. E temos que ter fé. Porque se aquele povo foi até Jesus, é porque eles sabiam que Jesus podia. E Jesus pode. Jesus pode. Ele é poderoso e Ele está conosco, aleluia, para cuidar de nós. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra fala, meus irmãos, que os mudos começaram a falar, os aleijados ficaram no som, os coxos a andar e o cego a ver e glorificava a Deus. O Senhor, Ele quer abrir os olhos. Vou pedir às crianças para prestar atenção, tá? Vamos? Vamos guardar esses copos lá? Vamos? Amém? Ninguém vai cantar agora para quem está bebendo água. Aleluia! Essa igreja é a igreja das crianças. As crianças louvam e glorificam o nome do Senhor. Amém? Aleluia! Bendito seja Deus. Então, meus irmãos, quando nós entramos na igreja, uma operação de maravilha começa a acontecer. Jesus, Ele abre os olhos do cego. Tem algum cego aqui? Não. Tá todo mundo vendo, tá vendo? Estão vendo meus dedos aqui, né? Estão vendo minhas mãos? Estão vendo minhas orelhas, né? Tá vendo? Todo mundo tá vendo o outro. Mas tem alguém, tem um aqui que nós não estamos vendo. Quem é? Jesus! Nós não estamos vendo Jesus. Tem alguém vendo Jesus aí? Não. Pode falar, tem alguém vendo? Não. Você tá vendo, irmãzinha? Tem alguém vendo Jesus? Mas aleluia! Nós não podemos ver Jesus com nossos olhos. Mas dentro da igreja, glória a Deus, na presença do Senhor, os nossos olhos se abrem, meus irmãos. Por quê? Porque os nossos olhos se abrem não só para contemplar o pastor pregando, as crianças cantando, os irmãos cantando, esse jovem bonito que está aqui, não só para contemplar, mas para ver as maravilhas que Deus vai fazer nas nossas vidas. Jesus estava ali, meus irmãos, para operar milagres. E nós precisamos de milagres nas nossas vidas. A igreja sobrevive nesse mundo hoje através de milagres. É os olhos abertos para enxergar a bênção de Deus, porque o crente que está com os olhos tapados, ele não vai enxergar as bênçãos de Deus para a sua vida.
ele não vai conseguir andar na presença do Senhor. O Senhor cura o aleijado físico, cura, mas a cura espiritual, meus irmãos, ela é mais valiosa, porque quando o Senhor cura o aleijado, aquele que não está andando na presença de Deus, de uma forma espiritualmente, a pessoa começa a caminhar na presença do Senhor, aleluia. Era cego, porque não via as bênçãos de Deus. Era aleijado, porque não conseguia andar na presença de Deus. Era coxo, era mudo, porque não ouvia, não se movimentava, ficava parado, esperando alguma coisa. Mas Jesus curou o cego, curou os surdos, os aleijados, os coxos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Meu irmão, abra os seus olhos para ver aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Amém? E anda na presença do Senhor. Não seja mudo, não. Escuta a palavra de Jesus. Quando nós escutamos a palavra do Senhor, quando nós andamos na presença do Senhor, quando nós nos movimentamos, irmãos, é orar, é buscar Deus. Quando a gente começa a enxergar aquilo que Deus tem para nós, o milagre acontece, aleluia. Ah, mas não acontece nenhum milagre na minha vida. Jesus está presente, aleluia. Aleluia, Jesus. Ele é o operador de milagre. Não pensa, irmãos, que vai chegar um homem aqui, um pastor, e vai operar milagre. Não vai, não. Pode fazer um movimento aqui, um barulho, pula para lá, pula para cá, mas não vai operar milagre. Quem opera milagre é Jesus Cristo, aleluia. E Ele opera quando a gente ouve a voz dEle, quando a gente vê a presença dEle, quando a gente se movimenta em oração e busca Ele, aleluia. Aí o milagre vem, bendito seja Deus. E qual é o milagre que nós queremos? Cada um tem o seu. Mas uma coisa eu garanto para os irmãos: o maior milagre que Deus opera na vida daquele que vem até Ele, não é abrir uma porta de emprego, não é dar Ele uma condição boa de vida. Isso são coisas materiais. O Senhor nos capacita para lutar todos os dias para conseguir o maior milagre, meus irmãos. É a pessoa vir e permanecer na presença do Senhor. Esse é o maior milagre. E aqueles homens ficaram ali. Eles estavam vendo, eles estavam andando, eles estavam e começaram a glorificar Deus. E eles glorificavam a Deus. E Jesus viu. Jesus viu. Lembrando que Jesus está no alto. E ele viu. Esse aí está andando na minha presença. Esse aí está enxergando aquilo que eu tenho para fazer. Esse aí está orando, está me buscando. Esse está ouvindo a minha voz. E eles querem ficar comigo. Só que aconteceu o seguinte, meus irmãos. Eles estavam num deserto. Eles estavam num deserto. Só tinha eles e Jesus. E Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão. Eles estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Não quero despedir em jejum, para que não desfaleça no caminho. Meus irmãos, aquela multidão estava no deserto, Jesus estava ali, mas eles não iam ficar ali, eles tinham que sair. E Jesus falou: tem que ter alguma coisa para eles comerem, porque eu não vou despedir eles vazios, não. 3 dias que eles estão aqui, 3 dias que eles estão na minha presença. Meus irmãos, 3 dias é algo profético, porque 3 dias foi a morte,
foi o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E eles passaram ali 3 dias com Cristo. Nós estamos num deserto desse mundo. Há 3 dias nós estamos com Cristo. Nós estamos sofrendo com Cristo. Nós estamos morrendo com Cristo. Aleluia! Nós vamos ressuscitar com Ele também. Aleluia! Ressuscitar, meus irmãos, é o dia da nossa vitória. Glória a Deus. Os discípulos falaram: Senhor, nós estamos num deserto. Mesmo se tivesse um monte de padaria aqui, não ia ter pão para todo mundo. Jesus falou assim: eu quero saber o que vocês têm. Nós só temos 7 pães e alguns peixinhos. Era o suficiente. 7 pães e alguns peixinhos. 7, meus irmãos, é a perfeição, aleluia. Pão é a palavra, é o alimento. Olha, Senhor, esse deserto que está aí, esse mundo, onde a multidão não encontra alimento para a sua alma, mas eles estão aqui, eles estão na sua presença, e nós só temos 7 pães e alguns peixinhos. Jesus falou assim: já é o suficiente. Jesus disse: manda a multidão assentar, aleluia. Talvez aquelas pessoas olhavam para o outro assim: 3 dias que nós estamos aqui com Jesus, nós ouvimos a palavra dele. Eu fui curado, eu era aleijado, eu estou andando. O outro podia falar: eu era cego, estou enxergando. Eu era coxo, estou andando. Eu era mudo, estou ouvindo. Alguém acorda isso aí? Acorda isso? Ouve a palavra de Deus isso? Eu era mudo, estou ouvindo. Mas está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. O ditado popular, irmão Rodrigo: saco vazio não para em pé. Estava faltando o alimento, a comida. Nós estamos com Cristo? Estamos. Nós estamos andando com Cristo? Estamos. Estamos ouvindo a voz dele? Estamos. Mas está faltando alguma coisa. Jesus, meus irmãos, Senhor Todo-Poderoso, Ele mesmo já tinha percebido que a multidão estava com fome. Estava caminhando com Ele há 3 dias, estavam com fome. Eles precisavam se alimentar. E quando Jesus pediu aos seus discípulos: o que vocês têm? Nós não temos nada. 7 pães e alguns peixinhos. Jesus falou: o suficiente. Manda eles assentar. Aleluia. Manda eles assentar. Talvez a pessoa podia pensar: eu preciso procurar uma coisa para me comer. Mas olha aqui que Jesus está mandando. Os discípulos saem no meio da multidão: assenta todo mundo. Vamos assentar todo mundo, porque o mestre está mandando sentar. Aleluia. Não vai ter nada para nós comer, não? O mestre mandou sentar. Igreja querida de Cristo, Igreja de Jesus Cristo, crianças, Jesus está mandando assentar. Aleluia. Sabe o que é assentar? Quando Jesus manda, quando você está muito preocupado, quando você está pensando em muitas coisas. Pastor, a conta está batendo na minha porta. Eles vão cortar minha energia. Eu sacudi o botijão de gás lá, estava vazio. A mulher pegou a panela e bateu de boca para baixo para mim. A crise está batendo na minha porta. Aí Jesus manda sentar. Aleluia. A enfermidade está batendo na minha porta. Jesus está mandando assentar. Sabe o que é isso, meus irmãos? Quando Jesus fala: manda eles assentar, Jesus está falando: eu quero que vocês se aquietem.
Eu quero que vocês descansem em mim, confia em mim, espera em mim, porque é eu que estou mandando assentar, aleluia. Aleluia, Jesus. E assentar, meus irmãos, quando você assenta, é que você está esperando alguma coisa. E quando eles assentaram, Jesus pegou aqueles 7 pães e aqueles peixinhos. Presta atenção as crianças. Jesus pegou aqueles 7 pães e os peixinhos, levantou para cima e deu graças. E quando Jesus deu graças, Jesus pegava aqueles pão e chamava o discípulo: traz um cesto para mim. Despejava o pão, o cesto enchia e a mão de Jesus continua cheia. Traz outro cesto, o cesto enchia, a mão de Jesus continuava cheia. Jesus foi enchendo o cesto de pão e o pão não acabava. Louvado seja Deus. Olha o que aconteceu. O versículo 36. Tomando os 7 pães e os peixes, dando graça, partiu e deu a seus discípulos e aos discípulos a multidão. Jesus distribuiu para os discípulos. E os discípulos foram distribuindo para a multidão. O pão não acabava, o peixe não acabava, e eles foram comendo. E o 37, e todos comeram e saciaram, e levantaram que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Meus irmãos, não foi um pedacinho de pão para cada um e um peixinho para cada um, não. Não é, Wilson? Wilson que gosta de comer pão com a beleza. Foi pão para se fartar. Eles comiam pão, comiam peixe, comiam pão, comiam peixe, até encher a barriga, aleluia. Eles mataram a fome deles, comendo pão, comendo peixe, que Jesus multiplicou. Eles estavam no deserto, mas eles estavam com Jesus. Eles tinham muitas coisas para fazer longe, mas eles ficaram com Jesus 3 dias. Meu irmão, aceita o sacrifício de Jesus na sua vida e fica com Ele, aleluia. Escuta a palavra dEle, porque não vai te faltar o alimento, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não vai te faltar. As pessoas ficam doidas para fora, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás daquilo, e sempre está passando aperto. Mas aquele que está com Cristo, aleluia, o Senhor suprirá todas as nossas necessidades, amém? Bendito seja Deus. E a palavra continua falando, meus irmãos. E quando eles comeram, ficaram satisfeitos. A Bíblia fala que os discípulos levantaram 7 cestos cheios de pedaços. Sobrou. Eram 7 pães, sobrou 7 cestos cheios de pedaços. E os que tinham comido eram 4.000 homens. 4.000 homens, além das mulheres e das crianças. Olha bem, meus irmãos, os discípulos só contou os homens. Era 4.000 homens. Imagine, 4.000 homens. Aí cada um tinha uma esposa, tinha uma mãe, tinha uma filha. Olha quantas mulheres! Milhares e milhares de mulheres estavam ali. Porque o homem, ele tem uma mãe, tem a filha, tem a esposa. Olha quantas mulheres acompanham o homem. E depois a criançada. Muita criança. Talvez não tinha 2, 3, 4, 5, 10 filhos. Todos comeram, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala, meus irmãos, que quando todos comeram, Jesus despediu a multidão. Louvado seja Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Se você está na presença de Jesus, ouvindo a palavra de Jesus, não é em vão, meu irmão. Não é em vão. Não é em vão que cada um de nós entrou nessa igreja para escutar a pregação da palavra de Deus. Não é em vão que cada um de nós vieram aqui na frente, as crianças, e cantaram louvores a Deus. Não é em vão. Não é em vão que o nosso irmão está ali colocando os hinos para as crianças cantar, para a igreja cantar. Não é em vão. O Senhor quer operar um milagre nas nossas vidas, aleluia. Na nossa casa, na nossa família, no nosso local de trabalho. Deus quer operar um milagre. E não importa o que nós estamos precisando, pode ser uma cura física, Deus pode fazer, Ele é o Deus do impossível, Jesus pode todas as coisas, porque Ele está sentado acima e Ele está contemplando a tua igreja. E não pensa a igreja que nós estamos desapercebidos, não, que Jesus conhece a necessidade de cada um. Ele podia muito bem mandar aquela multidão embora, mas Ele falou, eles vão embora sim, mas vão alimentados, aleluia. Aleluia, Jesus. Jesus vai nos alimentar, bendito seja Deus. Glória a Deus. Ele vai abrir as portas, Ele vai prover o recurso, Ele vai fazer, porque Ele é o Deus poderoso e cuida de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos ficar com essa palavra e que o Senhor possa nos abençoar. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu vou chamar.